Olá meninos do oitavo ano, sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje. E hoje, começando em um novo ciclo, como eu apresentei para vocês na nossa primeira aula, eu vou continuar explicando para vocês aí, na verdade eu vou terminar de explicar para vocês a matéria que nós iniciamos aí antes do recesso escolar, que foi sobre o Napoleão Bonaparte. Então, eu vou dar uma revisão, se ficou alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa que eu deixei, que eu expliquei para vocês. Então, vamos aproveitar a oportunidade então para a gente tirar a dúvida, porque essa matéria que nós estamos estudando é consequência daquela que a gente estudou sobre a Revolução Francesa. E aqui vai vir, que é sobre o Congresso de Viena, também tem a ver com Napoleão. Então vou começar do zero para vocês mesmo, explicando aí gradativamente e vou finalizar a matéria com vocês hoje aqui sobre o Napoleão Bonaparte. Lembrando, mais uma vez, que o Napoleão Bonaparte, ele entrou para a nossa história porque ele significou muito, alguma coisa de benfeitoria, a nível de reconhecimento mundial, ele fez aí, senão a gente não ia estar lembrando significativamente aí da questão do Napoleão na nossa história. Napoleão Bonaparte ele nasceu no ano de 1729 e veio a falecer em 1821. E ele, na verdade, ele era um militar lá da França e foi líder político na questão da Revolução Francesa que a gente estudou. Então, ele foi um líder, ele revolucionou a questão da Revolução Francesa, ele foi um líder da Revolução Francesa e logo depois veio assumir então a França após esse momento turbulento de revolução que a França viveu então nesse período. Ele assumiu a França, na verdade, em 1799 e ficou no poder aí durante 15 anos. Tá? Para alguns países, era muito legal ter o Napoleão Bonaparte no poder da França como um parceiro, como um companheiro. Mas para outros países, nada disso. Ele era como um vilão. Ele botava terror onde ele passava, Assim como eu já brinquei com vocês, estatura, altura ele não tinha não, mas bravura, vontade de vencer, vontade de chegar ao poder e mostrar para que veio, isso ele tinha de sobra e serviu de exemplo aí posteriormente aí para muitos líderes que depois assumiram os seus países aí, tá bom? Ele teve grandes revoluções inspiradas no Iluminismo. Então, a Revolução Francesa, no caso, foi uma revolução inspirada no Iluminismo e ele tinha isso, o Iluminismo como uma estratégia principal. Porque o Iluminismo nada mais nada menos do que quando você começa a colocar em prática aquilo que você tem vontade, aquilo que você, você quer realmente que aconteça. E ele praticamente governava e chegou no poder aí, inspirado então no Iluminismo. Então vamos lá. Ele era filho da pequena nobreza local. Então, se for analisar o arquivo confidencial, onde ele nasceu, o histórico dele, ele veio lá da nobreza local, ou seja, não era filho de papai, ele não era rico, ele não era pessoa que nasceu em berço de ouro, então ele veio lá de baixo, então ele sabia realmente então a necessidade que o povo da França estavam querendo naquele momento, ok? Ele entrou para o grupo dos jacobinos na época da Revolução Francesa, porque logo depois da Revolução Francesa, ficou aquele impasse, quem ia assumir a França, jacobinos ou girondinos, e ele então entrou para o grupo dos jacobinos, ok? Derrotou os ingleses e foi promovido. Então, como que ele conseguiu destaque então dentro da França? Quando então a França lutou contra a Inglaterra, A França teve vários embates com a Inglaterra, inclusive na Guerra dos 7 Anos, derrotou os ingleses. E com isso, ele começou a ganhar fama dentro da França. Todo mundo ficou imaginando, esse homem é bom mesmo, esse carinha aí, tamanho ele não tem não, mas bravura ele tem, ele fez o nosso país ganhar o nosso principal rival, que é a Inglaterra. Então, no caso, ele começou a ganhar destaque depois dessa guerra contra os ingleses. Olha lá, governo do consulado, exercido por 3 cônsules. Quando ele assumiu a França, ele tirou, no caso aí, esse modelo de consulado, no qual ele governava, ele era o líder político, e ele tinha 3 cônsules que aconselhavam ele na questão administrativa, deixando bem claro que quem mandava era ele. E as outras pessoas, no caso os cônsules, que auxiliavam então ele na sua administração, ok? Com isso então, como ele era o líder principal desse consulado, ele foi eleito então o cônsul vitalício, e assim quando ele assumiu a França, ele de cara criou um código com o nome dele. Olha só, gente, ele não era qualquer um não. O cara foi lá e criou um código com o nome dele chamado Código Napoleônico. E a partir daquele momento, aquelas novas leis que ele tinha criado com o Código Napoleônico, todo mundo tinha que obedecer. E esse código, na verdade, aqui, ele privilegiava, no caso, a burguesia, que era a classe menos favorecida na época da Revolução. Então, quer dizer, estrategicamente,
né? Tipo assim, vocês me colocaram no poder, então eu tenho que dar todo o privilégio também para vocês, ok? Continuando aqui, ó. Então, vamos relembrar então o que é a burguesia. Lá na França, né, tinha no caso aí, né, a questão daquela pirâmidezinha que era dividido o primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Então, o primeiro estado vinha o clero, depois vinha a nobreza e depois vinha então a burguesia, no caso, né? Então, vamos relembrar então o que era a burguesia? Eu trouxe um videozinho para vocês que vai mostrar para a gente direitinho o que era então a burguesia. Vamos acompanhar. Senta que eu vou contar a história. Quando você ouve a palavra burguês, certamente algumas dessas cenas vêm à sua cabeça. Mas você sabe exatamente o que é a burguesia? A burguesia é uma classe social. As classes sociais são grandes grupos de pessoas que desempenham o mesmo papel na economia e na sociedade. No capitalismo, as duas principais classes sociais são o proletariado e a burguesia. O proletariado é a classe social que, por não possuir nenhuma propriedade, é obrigada a vender sua força de trabalho para sobreviver. Proletário vem do latim e quer dizer aquele que tem muitos filhos. No capitalismo, o proletariado é a maior classe social. Todos aqueles que vivem de um salário e têm um patrão são proletários. No dia a dia, é comum confundirmos e chamarmos alguém de burguês apenas porque essa pessoa tem um salário alto ou um carro novo. Mas isso é um engano. Alguém só pode ser chamado de burguês quando possui os meios de produção. O termo burguesia vem do alemão e quer dizer habitante do burgo. Burgo é cidade em alemão. Na Idade Média, quase todos os habitantes dos burgos se dedicavam ao comércio. A burguesia nasceu como uma classe de pequenos comerciantes e atravessadores. Atualmente, a burguesia é a classe social que é proprietária dos meios de produção, ou seja, que é dona das fábricas, terras, máquinas e bancos. É a classe que possui o capital. Em nossa sociedade, a burguesia é uma pequena minoria, mas como ela é dona de quase toda a economia, ela consegue controlar a política, a cultura, a TV, os jornais, o governo. Na sociedade capitalista, a burguesia é a classe dominante. A atividade preferida da burguesia é o descanso e a especulação na bolsa de valores ou algum outro tipo de atividade parasitária. É por isso que a sociedade só poderá ser verdadeiramente livre e justa com a eliminação da burguesia como classe, com a expropriação das fábricas, terras e bancos e a transferência de toda essa riqueza para as mãos daqueles que a produzem, os trabalhadores da cidade e do campo. Tá aí, meninos. Ficou claro, né? Deu explicar pra gente um pouco sobre a burguesia. Mas quando você olha lá na França, na época da Revolução Francesa, o rei exigiu que somente a burguesia pagasse os impostos. Não foi isso que a gente aprendeu? Ah, mas você falou que eles menos favorecidos e o vídeo falou acabou de falar para nós que eles tinham, que a burguesia no caso, hoje são pessoas que têm indústria, pessoas que têm dinheiro. Mas naquela época da França, eles não tinham tanto dinheiro assim igual os dias de hoje. Mas eles, no caso aí, eles tinham um pouco de renda, assim como o vídeo falou, eles eram comerciantes, a maioria da burguesia eram comerciantes, por isso que o rei queria explorar. E quando Napoleão Bonaparte veio assumir a França, ele começou então a dar privilégios para essa burguesia que estava sendo explorada na época da Revolução Francesa. Então esse vídeo clareou um pouco para a gente um pouco do conceito de burguesia. Se a gente for analisar em cada parte histórica, em cada fato histórico que a gente estuda, a burguesia ela é desenhada e caracterizada de uma forma diferente uma da outra, tá bom? Então vamos lá. Ele então criou o Código Napoleônico, certo? Deu privilégios à burguesia, certo? Porém, criou o bloqueio continental também. O que seria esse bloqueio continental? Bloqueio é quando eu paro, né? Bloqueio alguma coisa. Esse bloqueio continental era o seguinte: o principal rival da França era quem? Quem? A Inglaterra. A Inglaterra era o principal rival da França. Ele decretou o seguinte, que os países, né, europeus principalmente, né,
estavam proibidos de comercializar com a Inglaterra. E se eles desobedecessem, essa ordem do Napoleão Bonaparte, eles iam se ver com ele. Alguma coisa de ruim ele ia fazer, então, contra esses territórios que estavam comercializando com a Inglaterra. Ele proibia, ele não queria que ninguém comercializasse. O que veio acontecer? A expansão napoleônica veio acontecer, todo mundo começou a conhecer um pouco do Napoleão Bonaparte e esse bloqueio continental chegou até a Portugal. Portugal, que naquela época colonizava o nosso território, colonizava o Brasil. O que veio acontecer? Com isso, esse bloqueio continental, chegando lá em Portugal, Portugal não quis romper com a Inglaterra. E o rei, naquela época, virou e falou o seguinte: o rei Dom João VI, que governava lá em Portugal: não, nós não vamos obedecer o Napoleão Bonaparte, nós vamos continuar comercializando com a Inglaterra. O que ele fez? Primeiramente ele mandou um aviso e falou que ia chegar lá em Portugal e ia destruir tudo. E o que ele fez? O rei, com medo dessa destruição de Napoleão, pegou toda a sua comitiva e veio para o Brasil fugido, chamado, no caso aí, a vinda da família real para o Brasil, que nós vamos ainda estudar esse ano na matéria do 8º ano. Nós vamos acompanhar então esse outro videozinho que eu trouxe para vocês, que explica aí detalhadamente o que foi o bloqueio continental. Vamos lá. Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço, põe toda a sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a Rainha Louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12.000 membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil, alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação também traz melhorias para o país, que, com o passar do tempo, deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal. Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal.
mas continua dependente dos empréstimos da Inglaterra, do sistema escravocrata e dos senhores de engenho. E o poder legislativo finalmente chega às nossas terras. A Câmara dos Deputados e o Senado são criados pela primeira Constituição brasileira promulgada em 1824. Inicialmente elaborada por uma Assembleia Constituinte, ela tem uma história curiosa. O texto final não agradou o imperador Dom Pedro I, que, indignado, acabou com a Assembleia, prendeu e exilou alguns deputados e mandou escrever outra carta, inventando uma moda que seria imitada algumas vezes em nossa história. Tá aí, meninos. Esse vídeo até adiantou um pouco, né, na matéria que nós vamos estudar ainda esse ano, que é a vinda da família real e sobre a independência do Brasil. Mas o importante para a matéria de Napoleão Bonaparte foi a questão do bloqueio continental. Não sei se vocês repararam, uma parte no vídeo fala que o Napoleão foi derrotado. E é isso que a gente vai estudar agora. Ele teve várias vitórias, ele ficou 15 anos no poder, mas vai chegar um período da história que ele vai ser derrotado. Olha só o que aconteceu, ó. Derrotado pela Inglaterra, ele foi exilado. Nos combates, né, contra a Inglaterra veio a ganhar da França. E o que ele fez? O que aconteceu com ele? Ele foi exilado. Quando a pessoa está exilada, eles mandam para outro território a não ser o que ela mora. Então mandou ele para fora da França. Ele volta para a França novamente e governou então mais alguns dias, chamado então Governo dos 100 Dias. Então ele foi exilado, depois ele governa por mais 100 dias a França ainda. O que veio acontecer? No vai e volta, né, nesses 100 dias, a população da França ficou meio revoltada com ele e ele é retirado do poder. Então, a partir desse momento, então, ele sai do poder e deixa então livre então aí para que tudo possa ser resolvido em prol, em favorecimento da França. E essa questão de favorecimento da França vai ser resolvido num congresso chamado Congresso de Viena, lá em Viena, na França, que é a matéria que nós vamos estudar depois separado. Nós vamos ainda dar início ainda essa semana sobre o Congresso de Viena. Espero, menino, que vocês tenham entendido, né, a questão da matéria do Napoleão Bonaparte, né? Hoje eu dei uma revisãozinha para vocês do início ao fim para a gente estar relembrando como que ele ganhou destaque na França, como que ele assumiu a França e como que ele depois veio a sair do poder. Essa parte aqui mais do Congresso de Viena, que eu vou explicar para vocês na matéria mais para frente. E agora chegou a hora da nossa hora da revisão. Mas, Vani, como assim hora da revisão? A nossa aula está sendo gravada, né? Não está sendo ao vivo. Então nós podemos sim fazer uma hora da revisão gravada, é isso mesmo. E eu vou querer que a hora da revisão de vocês, na aula de hoje, seja feita no caderno de vocês. Vocês vão escrever no caderno de vocês o seguinte: hora da revisão, tá bom? Aí vão colocar as perguntas que eu vou passar para vocês agora e vão responder para mim de acordo com o que eu acabei de explicar para vocês. Vamos na primeira pergunta. A primeira pergunta é essa aqui, ó. Qual grupo revolucionário Napoleão pertencia? Então você vai escrever aí número 1, pergunta número 1 do hora da revisão. Qual grupo revolucionário Napoleão pertencia? Fácil, tá? Escreva a resposta para mim aí, ok? A número 1. Pergunta número 2. O que foi o bloqueio continental? Tá? Acabei de explicar para vocês na aula de hoje o que foi o bloqueio continental, mas explica detalhadamente para mim, pode pesquisar na apostila, pode, né, ou usar o seu conhecimento também da aula de hoje. O que foi o bloqueio continental? Pergunta número 3. Explique sobre o governo de 100 dias. Tá? Na apostila de vocês está aprofundando aí um pouco mais o que foi o governo dos 100 dias, o que ele fez de destaque nesses 100 dias no governo, quando ele sai do exílio e volta para a França novamente. A pergunta próxima é essa aqui, ó. Explique sobre o Congresso de Viena. Rapidamente, o que foi o Congresso de Viena após a Revolução Francesa, após a derrota do Napoleão. Você já pesquisando sobre o que foi o Congresso de Viena, você já vai estar adiantando um pouco a dedução da próxima matéria que nós vamos iniciar na quarta-feira, ok? Então, quero que vocês respondam para mim essas perguntas do hora da revisão e eu vou deixar também para vocês uma atividade da apostila de vocês também, tá bom? Eles vão fazer para mim, na página 45 da apostila de vocês, eles vão fazer a atividade número 8, 9, 10, 11 e 12, para a gente finalizar aí sobre o Napoleão Bonaparte também na apostila de vocês. Então,
hora da revisão e também a atividade da apostila de vocês. Atividade 8, 9, 10, 11 e 12, ok? Desejo para vocês um bom trabalho aí, caprichem nas atividades de vocês, ok? E na próxima aula, além de corrigir essas atividades, nós vamos dar início então à matéria nova sobre o Congresso de Viena. Ótima semana para vocês e até a próxima aula.